Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Petter, com mais um vídeo com vocês, o Evangelho Simples. Hoje eu vou passar para vocês um pouquinho da minha conversão, de como eu me converti e como as coisas eram mais simples, porém eficazes, porque o Espírito Santo, ele é o Deus que manifesta em todas as áreas, da forma dele, da maneira dele, do jeito dele, né? E eu quero falar com vocês sobre isso. Como é que eu me converti? Como foi algo assim tão simples que às vezes você fica falando assim, eu não consigo ganhar nada, ninguém para Jesus. Hoje eu não tenho a tecnologia, eu não tenho uma maneira certa de falar. Eu não tenho, como é que fala? Estudo, eu não tenho eloquência. Não é isso. Por isso que hoje eu abri esse vídeo, fiz esse vídeo para você entender que não é você, e sim o Espírito Santo. E através da minha conversão, que Deus me trouxe, foi algo tão simples que você fala assim, nossa, foi assim? Falei, foi assim. E eu tô desde 1995 na presença do Senhor, eu tinha 20 anos na época, realmente 30 anos aí com Jesus, vai fazer 31 agora em setembro, que eu estou na casa do Senhor, buscando o Senhor, aprendendo do Senhor, porque durante 30 anos a gente fala assim, já aprendi de tudo. Não, aprendo mais e mais. Eu lembro que quando o pastor falava assim, quem tem 10 anos? Quem tem 5 anos, né? Eu não tenho 1 ano, aí eu levantava minha mãozinha, 1 ano, 2 anos. Então hoje eu falo assim, agora quando ele fala assim, quem tem mais de 25 anos? Aí eu levanto a mão, né? Que Deus é maravilhoso, tá bom? Mas vamos ler primeiro uma palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir o testemunho a seu tempo. Aqui fala de Jesus, né? Que ele é o nosso quê? Mediador. Ele é o único que intercede. Ele é o único que vai lá quando eu faço as minhas orações através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá essa capacitação de orar, de buscar, tá bom? Não vem de mim, não vem de nós. Às vezes a gente acha, eu oro bem, eu falo bem. Não, não vem de nós, vem do Senhor. Então, tudo que você tem que é em relação a Deus, é Ele mesmo que te dá capacitação. Então não se sinta lá o melhor de todos, porque você não é, eu também não sou. Então Deus que nos dá essa capacitação, Deus que nos dá essa autoridade muitas vezes de estar falando aqui diante de você. E Deus, ele quer mudar essa forma que nós somos. Então, como ele fala assim, não, a Cláudia ora de tal forma, então eu vou ali capacitá-la para ela orar com mais eloquência, com mais autoridade. Então, o próprio Espírito Santo que muda a nossa forma de orar e de falar, e muda o nosso comportamento. Então, como eu falei para você, eu vou falar um pouco do meu testemunho de como eu converti. Eu tinha 20 anos, eu já era uma pessoa, graças a Deus, assim, bem sucedida no que eu fazia. Deus, assim, me abençoou, mesmo eu não conhecendo Ele. Eu já trabalhava numa empresa, né, uma empresa grande, sempre trabalhei em empresas boas, né, e o Senhor sempre me colocou na região, eu nunca precisei ir para o centrão de São Paulo, porque eu moro aqui em Suzano, mas empresas boas. Depois eu poderia pensar, nossa, Deus sempre me colocou em empresas boas para trabalhar, empresas de primeiro mundo, empresas internacionais, né? Tirando a primeira empresa, mas mesmo assim ela já era internacional. Mas as outras, depois que eu comecei a estudar, Deus sempre me colocou. Então eu trabalhava numa empresa boa aqui em Suzano, numa fábrica de papel na época, muito boa. E eu estava no salão de cabeleireiro, e nesse dia que eu estava no salão de cabeleireiro, veio uma moça chamada Norma, ela é da Igreja Batista de Suzano, ainda é, pelo que eu sei. E eu tava arrumando meu cabelo, ela tava evangelizando a irmã dela. Começou a falar de Jesus pra irmã dela. E eu ouvindo, porque eu estava no salão, arrumando o cabelo, tudo. E aquilo foi tocando meu coração, gente. Foi tocando, tocando, tocando. E ela falando com a irmã dela, explicando pra ela buscar Deus, e aquele negócio todo. Que a igreja é boa, que a igreja é um lugar tranquilo, é um lugar que eu ia ser restaurada, o Deus ia tocar no meu coração. E eu, uma jovem muito... Eu ganhava bem, eu tinha meu salário, tudo, eu já era formada em química. E
E o Senhor falou no meu coração muito forte. Eu estava já estudando uma língua a mais, né? Que era para mim ir na igreja. Eu não conhecia Deus, mas eu sentia aquela vontade de ir, ela contando, e ela falou para ela. Aí ela conversando com a irmã dela. Aí ela falou: se você quiser ir também, moça, você pode ir. Como é seu nome? Eu falei: Cláudia. Aí ela falou assim: você vai também. Olha só, na simplicidade, gente, numa simplicidade. Não teve eloquência, não teve coach, não teve. Foi só falando da palavra de Deus. E aí eu fui. Então eu comecei a ir para a igreja com 20 anos de idade, ninguém da minha família era. Passei por um processo de cura, de libertação, de mudança, que até hoje eu passo, porque a gente tem 30 anos. Isso não significa que a gente não precisa de libertação sempre, porque o inimigo ele sempre vai estar querendo te tirar da presença de Deus, ele sempre vai estar, é luta constante. Mas é uma luta que você sabe que você já venceu, porque o Espírito Santo ele é contigo. Então, foram 30 anos assim. Como que eu me converti? Com palavras simples. Eu sei que hoje na internet tem muitos homens de Deus muito estudados, inteligentes, usados por Deus, e graças a Deus por isso. Homens que falam da finança com Deus, homens que falam da mentalidade com Deus, tem homens que falam do espiritual com Deus. Então todos eles têm a sua parcela ali de responsabilidade e de agregar na vida daqueles que realmente estão precisando de uma palavra, e eles alcançam as pessoas, né, que estão ali. Porém, eu tô aqui para falar que não é só eles que têm tanto estudo, que conhecem muito, que são psicólogos, terapeutas, né? E aí joga lá, né? Fala lá para todo mundo que estudou, deixou de estudar. Isso é muito importante, eu também acho que agrega sim no evangelho. Porém, o que realmente faz com que as pessoas, elas conheçam Jesus é o Espírito Santo. Então, sua forma simples de você falar para Jesus, a forma simples de você ganhar a alma para Jesus, é a forma que Deus vai te usar e é a forma que Deus vai estar ali se apresentando através de você. Então o que eu tenho para falar para você hoje é que você não desista, não é porque você às vezes não tem aquela eloquência, às vezes você fica assistindo muitos vídeos de homens e mulheres que são super inteligentes. Eu também fico assistindo, eu gosto de ouvir algumas mensagens, algumas palavras vindas de Deus através deles. Porém, você também pode ser usado para ganhar uma alma. Quando eu pegava o ônibus do outro lado ali da estação da rodoviária aqui de Suzano, onde era o terminal, o pessoal chamava de terminal, onde a maioria dos ônibus terminavam ali, né? E tinha sempre um rapaz ou uma mulher ficava do outro lado, ela ficava do lado do centro, mas ali no terminal, né? Que subia tanto para a estação quanto ir para o terminal para quem fosse do outro lado. Eu ia para o outro lado, e tinha uma mulher que ficava do lado de lá de vez em quando, e tinha um rapaz que ficava do outro lado, porém ele ficava embaixo na escada rolante. E sempre entregava o papelzinho, acho que ele tinha os dias certos lá, eu não lembro do dia, mas eu lembro que no dia certo da semana ele estava lá entregando o papel. Eu acho que foi um propósito que ele fez com o Senhor, sabe? Aqueles papelzinhos de evangelismo. Muita gente vai falar assim, nossa, mas isso é fora de moda. Isso não funciona mais. Isso não é, agora é internet, agora é mídia. Gente, se Deus está colocando o coração daquele homem de entregar ali, é aquilo que Deus entregou, deu para ele fazer. Não tem esse negócio, as pessoas gostam de querer falar, é passado, é presente, a gente tem que mudar. Eu sei que às vezes a gente tem que dar uma reformulada no que foi feito, mas se Deus colocou no coração dele de entregar um papelzinho, é aquilo ali. Eu lembro que quando eu pegava trem, tinha sempre um irmão evangelizando dentro do trem. Hoje acho que nem pode, né? Mas na época tinha sempre alguém. Aí tinha o pessoal cantando, tinha gente que tocava dentro do trem, o louvor dava um alívio pra gente. Então cada tempo é um tempo. E se for a vontade de Deus ele continuar ali dentro do trem tocando um violão, e se não for errado, né? Porque a gente também tem que respeitar as leis, ele vai fazer e isso não tá errado. Então a simplicidade às vezes chama a atenção das pessoas, a simplicidade. Porque as pessoas veem aqueles homens muito bem vestidos, muito de terno, gravata, fica com medo de ir pra igreja, porque falam assim, eu não tenho isso, porque as pessoas têm pessoas simples, né? Que vê o vídeo e fica falando, nossa, mas pra mim, pra igreja tem que estar bem, daquele jeito, do jeito que ele é, daquele homem ou aquela mulher é. Você tem que ir da forma que você está. E foi assim que eu fui. Foi assim que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus através no cabeleireiro. Gente, por isso que eu falo, prega no cabeleireiro, prega, você que é manicure, prega para eles. Você que é barbeiro, prega para o seu cliente.
Fala que o Senhor fez na sua vida, porque olha, foi uma coisa simples. Ela só falou o que Deus fez na vida dela e que Ele podia fazer na nossa vida. E se eu sentisse no meu coração de ir, eu iria. E a Norma falou 5 coisas tão simples e eu fui. E tô aqui até hoje, 30 anos. Olha só fui lá para experimentar. Falei, vamos lá, né? Chamei a Terezinha, falei, Terezinha, vamos embora. Ela falou, vamos, Cláudia, vamos. E nós fomos, né? Aí a Terezinha chegou um tempo que não quis mais ir, mas eu continuei, porque o chamado naquele momento, o que Deus queria fazer não era na vida da Terezinha, era na minha vida, né? Porque eu era uma pessoa muito triste, muito. A gente, quando tá fora de Jesus, a gente tem tudo. Eu tinha dinheiro, eu tinha um emprego bom, mas eu era uma pessoa triste, uma pessoa reprimida, uma pessoa que tinha muitos problemas internos. E que as pessoas não sabiam, mas eu tinha problemas internos. E o Senhor ali foi aliviando, foi trabalhando, foi mexendo no meu interior, mexendo no meu caráter, mexendo na minha história. E dali pra frente que eu me converti, eu consegui levar minhas irmãs, né? Meu irmão foi para a igreja, foram batizados. Por quê? Porque através da minha vida, através da Norma, que foi lá no cabeleireiro falar uma coisa tão simples, eu consegui, ela, através dela, vou falar que é ela, né? Ela foi o canal ali e de converter quase a minha família inteira. Hoje só tem 2 irmãos meus, nós estamos em 11 pessoas. Meu pai voltou para Jesus, a minha mãe, ela tá nesse processo ainda, mas sabe hoje, já largou todos aqueles as idolatrias dela, hoje ela está mais para Jesus, ama Jesus. Então assim, a gente tem que entender que não é por força nem por violência, é pela palavra de Deus e não é eloquência, é o Espírito Santo. Se você está com o coração aberto a realmente ter Jesus no seu coração, é só ir. Ele ama você. Eu falo hoje assim, na minha simplicidade, por isso que eu falo que é o evangelho simples. Porque foi na simplicidade que eu fui para Jesus e hoje eu tô com ele até hoje. Não abandonou hoje. Ele é dono da minha vida, ele está ministrando na minha casa, na casa dos meus irmãos. E isso que é importante. O importante é que nós viemos entender que Jesus, ele nos ama, tá bom? Deus abençoe sua vida. Saiba que ele te ama. Não sei onde você vai estar vendo esse vídeo e quando. Porém, não importa como é que você está, onde você está. Eu fui resgatada dentro de um salão de cabeleireiro. Talvez você está sendo resgatado dentro de uma prisão. Talvez você está sendo resgatado num lugar completamente que você nunca imaginaria. Você está vendo esse vídeo de um lugar assim que você nunca imaginaria que Deus ia falar com você. Mas Deus te ama, Ele te quer com Ele. Jesus não é religião, Jesus é amor. Jesus é resgate, Jesus é salvação, tá bom? Deus abençoe tua vida, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.